Número 7. Sobre o estudo da geometria espacial e disposição, analise as assertivas abaixo. Se duas retas de um plano distintos e concorrentes são paralelas a outro plano, então os dois planos são paralelos entre si. 2. Se um sistema linear é classificado como possível e indeterminado, então as retas que os constituem são ditas coincidentes. 3. Duas ou mais retas são coplanares quando existe um ponto que contém todas elas. 4. Quando uma reta é perpendicular a um plano, todos os planos que ela contém são perpendiculares a este plano. 5. Projeção ortogonal de um segmento sobre um plano, pode ser um segmento ou um ponto. Marca a alternativa correta. A. Apenas os itens 1, 2 e 5 são verdadeiros. B. Apenas os itens 2 e 5 são verdadeiros. Falso. C. Os itens 3, 4 e 5 são verdadeiros. D. Todos os itens são verdadeiros. E. Apenas o item 1 é verdadeiro. Então vamos começar a analisar um por um. Número 1 primeiro. Vamos ver a número 1. Se duas retas de um plano distintos e concorrentes são paralelos a outro plano, então os dois planos são paralelos entre si. Vamos analisar. Eu tenho duas retas de um plano distintas e concorrentes. Vou desenhar aqui. E tenho outras duas retas distintas e concorrentes no outro plano. Para que essas retas e essas retas sejam paralelas, necessariamente elas estão em planos, vou chamar de alfa e beta. Alfa é paralela a beta. Então, essa número 1 é verdadeira. Porque se duas retas de um plano distintas e concorrentes são paralelas a outro plano, então os dois planos são paralelos entre si. Essas duas retas distintas e concorrentes, se tem um plano que é paralelo a elas, então esses dois planos são paralelos. Número 2. Se um sistema linear é classificado como possível e indeterminado, então as retas que o constituem são ditas coincidentes. Vou dar um exemplo. Se eu tenho um sistema assim de retas, 2x mais 3y igual a 2. Tenho outro, 4x mais 6y igual a 4. Pode ver, essas duas retas são coincidentes, porque se eu multiplicar a equação de cima por 2, eu tenho a de baixo. E sendo um sistema com uma equação só, porque as duas são múltiplas uma da outra, eu tenho para x e y infinitas soluções de pares x e y. Então, essas duas retas vão ser coincidentes e o sistema, né, como eu dito, é possível e indeterminado. Então, as retas são coincidentes quando acontece isso. Então, é verdadeira 2. 3. Duas ou mais retas são coplanares quando existe um plano que contém todas elas. Se eu tenho 2, 3, esse é o número 3, né, que eu estou analisando. 4 retas, para elas serem coplanares, elas têm que estar no mesmo plano. Então é verdadeiro, o número 3. E a 4. Quando uma reta é perpendicular a um plano, todos os planos que a contêm são perpendiculares a este plano. Vamos analisar a 4. Eu tenho um plano. Tem uma reta perpendicular a esse plano, que é a normal do plano. Quando eu tiver um plano que no caso, como diz aqui, todos os planos que contêm essa perpendicular a este plano, né? No caso, quando uma reta é perpendicular a um plano, todos os planos que a contém são perpendiculares ao plano. Sim, porque a normal desse plano que a contém é perpendicular à normal do outro plano. Então, automaticamente, quando as normais dos planos são perpendiculares, eles são perpendiculares entre si os planos.
Então é verdadeiro. 4. E a última, projeção, vamos ver a 5. Projeção ortogonal de um segmento sobre um plano pode ser um segmento ou um ponto. Então, se esse segmento, aqui eu tenho um plano, né? Se ele é um segmento ortogonal, né? A projeção ortogonal de um segmento. Digamos que o segmento não precisa estar no plano, né? Ele pode estar aqui. Eu projeto ele. Tem duas situações. Se ele for perpendicular, se ele for ortogonal ao plano, né? No caso, 90 graus com o plano, então a projeção vai ser um ponto. Mas se ele tiver uma inclinação, ou for paralelo, inclinado em relação ao plano, né? A projeção vai ser um segmento desse segmento. Então, é correto. A projeção ortogonal de um segmento sobre o plano pode ser um segmento ou um ponto, quando ele for perpendicular, né? Ortogonal. Então, é verdadeiro. Então, notamos que todas as assertivas são verdadeiras. Então, o gabarito é D, todos os itens são verdadeiros.